santa inveja daqueles tenores assim que conseguem cantar lá em cima. Ou quando chega no dó aqui, no ré, então eu já sofro. Caroline, quer escolher um? Bonito. Pode ser qualquer um, né? 19. É isso? Que hino é esse? Será que ao coro dos arcanjos? Muito bom, muito bonito. Faz tempo que não cantamos mais. Ao coro dos arcanjos. Esse não vai tão alto assim, não. Ao coro dos arcanjos eu uno meu louvor e adoro humildemente o grande Criador. Enquanto os passarinhos voando pelo ar entoam seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado a ouvir, escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta e a voz do tentador, e nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas horas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. Bonito, esse foi fácil para mim, foi muito bom. Eu acho que dá para cantar mais algum hino, tá? 157, que é o que não existe, né? Não existe o hino 157. Existe o hino, quero ver, o hino O Santo Espírito Desceu, que é de número 157. Precisar da ajuda de um tenor. Tem algum tenor aí? Quer vir me ajudar aqui? Sempre. Em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer, fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar Jesus, portanto,
nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no paz e alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, bem perto está tua igreja, aqui te avivar. Um feliz sábado para todos, aqueles com quem eu já falei, novamente, e aqueles que ainda não falei. Que Deus abençoe. Ana, mais um trimestre terminou. Terminamos. E como foi bom a cada sábado a gente se reunir. Temos tanto a agradecer, Nossa, né? muita coisa boa. E aqui é exatamente o lugar onde nós encontramos aquilo que a gente procura. Paz, alegria e com certeza também a salvação em Cristo, né? Ana, e hoje nós temos um programa especial, já no final da escola sabatina, feito pelo departamento infantil. Lembra daquele... Não vou falar nada agora, vou deixar. No finalzinho se fala, né, Ana? Mas então vamos começar, porque hoje é um dia especial. Vamos cantar o hino 240. Com certeza teremos um dia muito gostoso, teremos um sábado muito deleitoso e vamos começar então louvando a Deus, número 240. Bendita segurança. Vamos nos colocar em pé. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além, anjos descendo trazem louvor, ecos da graça, bênção do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma,
Vamos agora de joelhos adorar o nosso Deus, aqueles que puderem, para nós darmos início à nossa escola sabatina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que tu nos concede de estarmos aqui reunidos com o irmão, Senhor, em total liberdade para podermos estudar a tua palavra, Senhor, e saber mais um pouco de ti. Te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que tu derramastes sobre nós durante essa semana, aquela que vimos e aquelas invisíveis também, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida que tu nos concede a cada dia. Querido Deus, agora nós vamos estudar a lição da escola sabatina, Senhor, que nos fala sobre discipulado. Que tu possa abrir a nossa mente, o nosso coração. Mandar o teu Santo Espírito, Senhor, para que toque em nós, que tudo aquilo que estudamos durante esse trimestre, Senhor, não venha só fazer parte da nossa vida, mas que possamos também, Senhor, levar a outros que não te conhecem. Que não fiquemos com esse conhecimento somente para nós, ó Deus. Muitas pessoas precisam conhecer esse amor grande que nós conhecemos. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, somos falhos. Faz-nos fortes, Senhor. Capacita-nos, porque tu nos escolheste como teus discípulos. Que possamos sair às ruas, sair aos nossos vizinhos e sair, Senhor, em busca daqueles que precisam da tua palavra e do teu amor, assim como nós. Fica conosco, Senhor, nessa escola sabatina, nos dando a tua proteção divina, sabedoria aos professores também para acompanhar os seus alunos, e que tudo que aqui façamos, Senhor, seja do teu agrado e somente para a tua honra e o teu louvor. Essas bênçãos nós te pedimos, não que haja em nós mérito, Senhor, mas em nome do teu Filho amado, que um dia na cruz morreu para nos salvar. Amém, Senhor. Queridos irmãos, eu queria aqui, como mais uma voluntária da ASA, em nome de todas as voluntárias, agradecer a colaboração dos irmãos e principalmente o envolvimento que está havendo aqui na nossa igreja, que é isso que nós precisamos, né? Não precisamos simplesmente de doação, nós precisamos de envolvimento. Então nós agradecemos a todos que colaboraram, que têm feito as suas doações, né, que Deus possa abençoar o lar de todos aqueles que doaram e aqueles que não doaram, que Deus também os abençoe, para que de alguma forma eles possam também contribuir para o ministério de Deus. Né? Nós temos aqui alguns envelopes que serão distribuídos também novamente para as classes das escolas sabatinas, e nós gostaríamos então que os irmãos, à medida do possível, pudessem contribuir, porque nós temos muitas pessoas aí fora necessitando não só do alimento material, mas muitas pessoas necessitando do alimento espiritual, que é o que nós também damos juntamente com o alimento material. Tá? Nós vamos fazer então a distribuição. Tá? Antes de fazer a distribuição, eu gostaria de apresentar a vocês. Pode passar, por gentileza, Sandra? Essas foram as unidades que alguns dias atrás, né, nós distribuímos alguns papeizinhos para vocês. Ali nós temos o que cada classe fez a sua doação. Ali ainda veio alimentos a mais do que nós tínhamos pedido. Né? Isso é muito bom. Durante hoje nós vamos distribuir novamente os cartões aos professores, e cada classe será incumbida de trazer mais um alimento para a Agra. Que só assim a equipe da Nádia poderá fazer um ótimo trabalho, porque a Nádia sozinha não consegue fazer nada, mas com todo mundo fica muito mais fácil, não é verdade? Muito mais fácil. Então, parabéns às classes que participaram, e que com certeza os alimentos que entraram, também ali sabão e outros produtos, foram muito úteis para as pessoas que receberam. Tá certo? Verdade, é.
todos nós estamos ansiosos. Por que, Ana? Porque as crianças estão participando e elas estão ansiosas. Por isso que eu estou agitada. Nós estamos ansiosos, gente. Eu acho que isso é o Adventista do Sétimo Dia está ansioso por um novo céu e uma nova terra. Então a nossa conversa até às vezes se torna engraçada. O que eu vou fazer na nova terra? O que eu vou fazer lá no céu? No céu eu sei que a gente vai aprender muito, muito mais. E depois quando a gente voltar aqui para a terra? Então isso é uma expectativa muito grande e é muito bom isso. Só que nós podemos começar a desenvolver algumas coisas que nós vamos fazer lá no céu, aqui na terra. Certo? Porque quando nos tornamos discípulos de Deus, de Jesus, com certeza nós já vamos começar a ter algumas atitudes das quais nós vamos ter lá no céu. Porque com certeza nós vamos ter mais comunhão, nós vamos estar mais próximos uns dos outros, então podemos viver. E com certeza, alguns itens que eu até listei aqui, viver em amor, viver em alegria, paz, misericórdia. Só que eu coloquei aqui uma bem interessante e muito importante, viver em pureza. É verdade. Só que tudo isso tem um custo. Sim. Né? E isso foi o que nós discutimos esta semana, ou melhor, lemos e estudamos essa semana. E com certeza nós vamos agora ter muito o que conversar. Nós vamos mudar um pouquinho a nossa, no caso, a sequência da escola sabatina. As ofertas elas serão depois com a participação das crianças. Então agora nós vamos passar ao estudo da lição, certo? Isso mesmo, Ana. E nós convidamos os professores para assumirem as suas classes, os apontamentos, tudo como é de acordo, né? Eu gostaria sim que vocês conversassem, falassem, colocassem o mais prático essa lição que nós, no caso, vimos esta semana. E aí, em especial, agora são 9h20, mais tardar 10 horas, mas melhor, 9h55, eu vou estar aqui para nós estarmos encerrando então a lição, certo? Professores, então, assumam a sua sala, façam os debates conforme, no caso, sempre fazemos. Nós vamos então orar para este momento. Este momento é um momento bem especial. Professores, por favor, em pé para orarmos. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, as bênçãos, obrigado o cuidado e obrigada principalmente, Senhor, porque nos mandas todas as semanas estudos importantes para nos orientar a como nos conduzir aqui na terra. Nos ajude, Senhor, agora, iluminando a nossa mente, para que possamos realmente ter mais convicção disso. Nos guarde e esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As ofertas também serão no final, tá?
Meu amigo querido, seguir Jesus nunca foi fácil. Por quê? Simplesmente caminhamos na contramão da história desta vida. O que o inimigo mais quer é destruir os seguidores de Jesus. E apesar das promessas maravilhosas que encontramos na Bíblia, precisamos ser conscientes de que este mundo não é o nosso reino. Para Jesus, essa ideia estava clara desde que era um menino de apenas 12 anos. E um dia perguntou a seus pais: por que me buscam? Não sabem que nos negócios do meu pai me convém estar? Os negócios do pai, querido, os negócios do pai não são sempre os negócios desta vida. A maneira de pensar do pai, com toda certeza, não é a maneira de pensar deste mundo. Deus vê as coisas de um modo completamente diferente de como nós as vemos. Por isso, em Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 38, Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Sabe que estas palavras de Jesus têm sido mal interpretadas por muita gente ao longo da história. Existe gente, inclusive, que pensa que o cristianismo promove a destruição da família e das boas relações humanas. Mas as coisas não são assim. Quando Jesus pronunciou estas palavras, simplesmente estava descrevendo a realidade de muitos discípulos incompreendidos pelas suas próprias famílias e pelos seus melhores amigos. Pessoas que amam, entre aspas, enquanto os outros se encaixam nas suas opiniões, mas que se tornam inimigas quando descobrem que as pessoas que elas diziam amar descobrem a palavra de Deus e querem andar nos caminhos do Senhor. A estas alturas, lembro-me de uma mãe que chorava de dia e de noite para que a filha abandonasse o mundo das drogas e da promiscuidade em que vivia submergida durante muitos anos. Até que um dia, essa moça foi alcançada por Jesus e o poder do Evangelho transformou a vida dessa mulher e ela retornou para casa. No começo, a mãe se alegrou muito com a chegada da filha, mas quando descobriu que ela tinha se batizado na igreja, disse: eu preferiria ver você mergulhada nas drogas do que protestante. Querido, este quadro triste estava sendo descrito por Jesus quando disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Não é fácil. Não é fácil seguir Jesus, tornar-se discípulo de Cristo, por causa da intolerância do ser humano natural. E muitas vezes as próprias circunstâncias levarão você a decidir a quem vai colocar em primeiro lugar. A Cristo ou as pessoas que você ama? As pessoas mais queridas. Querido, não existe maneira de seguir a Jesus agradando a todo mundo. Na segunda parte de nosso estudo, precisamos entender uma declaração interessante de Jesus. Está registrada em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 25. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas
coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse-lhe: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negar-se-á a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja, eu li o texto completo para ter uma ideia mais clara do que Jesus estava dizendo. Em primeiro lugar, ele estava falando da sua própria missão. Jesus não tinha vindo a este mundo para viver, mas sim para morrer. Desde que teve consciência das coisas, ele sabia que se estava encaminhando em direção da morte para salvar o ser humano. Pedro, aparentemente, não entendia isso. E o mestre o repreendeu por sua incapacidade de entender as coisas divinas. Depois, se dirigindo aos seus discípulos, Jesus disse que era preciso tomar a cruz e segui-lo. Neste ponto precisamos parar um pouco para pensar. Existem cristãos que pensam que a vida cristã é sinônimo de sofrimento, porque Cristo sofreu e porque a nossa recompensa está lá nos céus. Agora, isso é verdade em parte. A nossa verdadeira recompensa está lá nos céus. Mas nem por isso precisamos viver sofrendo nesta terra. Mas Jesus Cristo não sofreu. Ah, sim, claro que ele sofreu. Porque ele veio tomar sobre si a nossa morte para dar-nos a vida. Ele veio tomar nossos pecados sobre si para dar-nos a sua justiça. Ele veio a este mundo para tomar as nossas dores, aflições, enfermidades e dar-nos a vida abundante. Agora me diz, que classe de vida abundante pode ser uma vida cheia de sofrimento? O sofrimento existe. Eu não vou negar isso. É parte desta vida de pecado. Vivemos num mundo que não ama a Deus, nem aqueles que seguem a Jesus. Portanto, não faltarão dificuldades. Não faltarão perseguições, pressões, e muitas vezes teremos que escolher até entre ficarmos com as pessoas que amamos ou ficar com Jesus. Mas daí a pensar que a vida cristã tem que ser somente sofrimento, a uma distância muito grande. A vida cristã é gozo, paz, alegria, regozijo em Cristo. Mas é preciso saber aceitar o preço, porque a vida cristã tem um preço, e temos que estar dispostos a pagar esse preço. Quem cobra não é Jesus, a salvação é por graça. Quem cobra, às vezes, são as pessoas incapazes de compreender o que significa seguir a Jesus. Na terceira parte deste estudo, falaremos da disciplina que envolve a vida cristã. Muita gente pergunta, a vida cristã requer esforço? O discípulo de Jesus tem que se disciplinar, tem que se esforçar? Ou a vida é uma vida mansa, sem problemas? Querido, claro que a disciplina é parte da vida cristã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27, diz: vocês não sabem que de todos aqueles que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui Paulo fala de uma luta. Mas se você estudar detidamente os escritos de Paulo, verá que ele fala de dois tipos de luta. A luta da fé
e a luta contra o pecado. A nossa luta é a luta da fé. Que é a luta da fé? A luta para ir a Jesus, para se esconder nele, a luta para estudar a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. Ou seja, a luta para conservar a comunicação, a comunhão com Cristo. Essa luta não é fácil. Por quê? Porque carregamos a natureza pecaminosa, que não gosta do companheirismo com Jesus. Paulo explica melhor isto quando diz, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O apóstolo sabia por que lutava. Existe uma luta que somente Jesus pode vencer. Querido, não se atreva a entrar nessa luta, porque você vai acabar perdendo. Mas existe outra luta que somente você pode lutar. Jesus não vai obrigar você a estudar a Bíblia, a orar, a testificar. Você tem que fazê-lo. Essa luta está nas suas mãos. Porque depende da sua vontade, da sua decisão. Mas quando você mantém comunhão permanente com Cristo, aí a outra luta é mais fácil, porque o caráter de Jesus ilumina a sua vida. Sua vontade pecaminosa passa a ser vontade do Mestre. Sua vontade pecaminosa se transforma numa vontade santificada e então, aí, o inimigo está derrotado. Portanto, o discipulado, sim, requer luta. Mas agora, comparemos os custos. Esta é a quarta parte do nosso estudo. Vale a pena seguir a Jesus? Esta pergunta nem deveria ser respondida. Seguimos Jesus por amor, não por cálculos humanos ou benefícios. Só que a nossa natureza humana pois, nos leva sempre a buscar aquilo que nos convém. A pergunta de Pedro é um exemplo do que digo. Está registrada aqui em Lucas capítulo 18, 28 ao 30. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Vou explicar isto com uma ilustração. Quando eu era pequeno, meus pais estavam planejando umas férias para a nossa cidade natal, no interior do Peru. Alguns dias antes de viajarmos para lá, começou a me doer um dente. Agora, naquela época, os dentes que doíam não eram curados, eram arrancados. E o meu pai me disse, vamos arrancar esse dente de uma vez para você ter umas férias tranquilas. Mas eu estava com medo e não queria sofrer dor. Não queria arrancar o dente. Aparentava que estava tudo bem e até disse para meu pai, pai, a dor já passou. Mas não era verdade. Me continuava doendo. A verdade é que a gente foi para lá. Fomos para lá no campo, não havia dentista. Eu não tinha ido na cidade no dentista porque estava com medo. Viajamos de férias. O bendito dente lá piorou. Meus irmãos desfrutavam as férias. Brincavam, corriam. E eu chorando o tempo todo com a dor. Não havia um dentista naquele lugar. E eu passei as piores férias da minha vida. Meu pai, ele era um homem duro, firme, e um dia me disse, você podia ter sofrido um dia e desfrutado o resto das férias, mas preferiu sofrer as férias inteiras e não um dia. Você é um tonto. Bom, é mais ou menos isso que Jesus disse a Pedro. Esta vida, querido, é curta. E como vivemos num mundo de dor, é possível que o cristão passe pelo sofrimento. Mas a vida eterna está esperando por você sem dor. Agora, se você preferir, pode desfrutar dos prazeres da carne nesta vida curta. E depois o que vai acontecer na vida eterna? É assunto de pensar. Outro dia, um jovem disse para mim, pastor, eu prefiro a realidade deste mundo que vejo e não a esperança de um céu que não vejo. Sempre existiu gente que pensa como este jovem. Mas, por outro lado, também sempre tem havido aqueles que deixaram tudo de lado e seguiram a Jesus. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus,
nos versos 32 ao 39, é comprido o texto, mas preciso ler, cada detalhe é interessante. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser liberados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você percebeu, querido? Todos esses homens e mulheres morreram sem ver a recompensa. Mas a coroa deles está guardada, esperando por eles. Eles foram fiéis no pouco, e o Senhor os colocará sobre o muito. O conselho de Paulo a cada um de nós está em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oh, querido, eu já venho correndo esta corrida há muito tempo. Mas continuo com os olhos fitos em Jesus. Você talvez me pergunte, pastor, e você não caiu, não escorregou, não se machucou? Como caí, como me escorreguei, como me machuquei? Mas discipulado é isso. Discipulado não é um mar de rosas, querido. Mas esta vida é curta. Qualquer dor que a gente sofra nesta terra é passageiro. Jesus volta. E quando Ele voltar, aí teremos a vida eterna para desfrutar das bênçãos e bênçãos da misericórdia divina pela eternidade toda. Que Deus te abençoe. Queridos amigos, todos sejam bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos muito felizes de culminar esta série de lições relacionadas com o discipulado. E aí, foi muito bom para vocês? Sem dúvida que algumas imagens, aqui está a imagem daqueles pés, e também as lições foram gravadas no coração. Sei que vai ser uma bênção para a igreja, para a caminhada de todos vocês. Quero agradecer de uma forma muito especial ao pastor Emílio Abdala, que veio para gravar estes comentários e, sem dúvida, que foram muito proveitosos para todos nós. Muito obrigado, pastor. A alegria é toda minha. Também muito obrigado, pastor Everon Donato, por o tempo, a dedicação. Não é fácil encontrar um tempo para poder dedicar, estudar juntos, porque não é apenas aqui ponermos de acordo para saber o que gravar. Cada um estudou
e cada um quis contribuir um pouquinho melhor e mais com este lindo tema do discipulado. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Vamos a fazer uma oração. Eu queria agradecer a Deus. Então vamos continuar com o esboço da lição número 13. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por todas essas lições. Guia-nos agora, mais uma vez, no estudo de Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aos 17 anos de idade, minha mãe decidiu seguir o caminho de Deus. Essa decisão teve um custo muito alto. Foi praticamente rejeitada por seus pais, perdeu a herança da família, teve que sair do conforto de sua casa e foi também rejeitada pelos amigos e parentes. Se tornou praticamente uma ovelha negra da família. Não recebeu ajuda para continuar seus estudos e tudo por uma causa que amou e abraçou. Mas Deus sempre esteve a seu lado. Hoje, ao olhar para trás e ao ver os frutos de sua decisão, ela diz: foi a melhor decisão de minha vida. O caminho de Deus de longe é o melhor. Valeu a pena tudo isso por seguir o caminho de Deus. Valeu a pena me tornar uma discípula do Senhor. E ela terminou dizendo: se eu teria que tomar uma decisão, novamente voltar para trás, tomaria a mesma decisão. Ele escolheu o melhor caminho. O foco da lição desta semana é reconhecer que a vida do discipulado tem suas próprias recompensas, tanto agora como no futuro. E isso será o que nós estudaremos nesta lição. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a considerar 2 pontos apenas nesta última lição. O preço do discipulado e, em segundo lugar, as alegrias do discipulado, as recompensas do discipulado. A pergunta, então, é qual é o custo, qual é o preço que temos que pagar para ser discípulos? O que eu gosto no modelo discipulador do Senhor Jesus Cristo é que ele nunca apresenta apenas o lado bom da obra de fazer discípulos. Ele sempre mostra também o lado difícil, o sacrifício, as dificuldades que nós vamos ter. Por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, segue-me. Ele apresenta uma ilustração tirada do mundo comercial e do mundo político. Ele diz: quem é que vai construir uma torre e não se assenta para calcular o preço? Para que ela não fique inacabada? Ou quem é que sai em guerra contra outro exército e não calcula se com 1.000 ou 2.000 ele consegue fazer frente ao desafio? Então ele diz: calcule o preço. Calcule o preço do discipulado. E observe que ele sempre mostrou a perspectiva correta. Aqui, por exemplo, em Mateus 10, quando ele enviou os 12 em uma missão de pregação, ele disse o seguinte: eles vão entregar vocês aos tribunais, eles vão açoitar vocês nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e servirão de testemunhos. Veja, ele não mostra só o lado bom. Diz: vocês vão passar por dificuldades. Uma das passagens mais inspiradoras, reveladoras, é quando ele está chamando aqui Saulo, quando Saulo se converte para tornar-se um apóstolo Paulo. Através de Ananias, o Senhor Jesus Cristo manda o seguinte recado para ele, dizendo o seguinte: vai, em Atos 9, no versículo 15, diz: vai, fale com ele, porque ele vai ser um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o verso 16. Pois eu vou lhe mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, ele mostra a perspectiva das provas, das dificuldades que ele vai passar. E eu finalizo aqui mostrando esse verso que está aí na lição da escola sabatina, que é um verso clássico que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 16 a 24. Ele diz assim, Mateus 16, verso 24. Então ele diz aqui: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir
após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e o quê? Siga-me. Siga-me. Em outras palavras, há coisas que vale a pena perder tudo para ganhar determinadas coisas. E aqui a cruz é um símbolo de sacrifício, de amor, mas naquele tempo não era. Naquele tempo era algo vergonhoso. Um romano nunca poderia ser morto na cruz. Isso era uma morte para os inimigos, mas não para o romano. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você escolhe. Você prefere negar a si mesmo ou negar o meu reino? Você prefere tomar a cruz ou negar a cruz? Você prefere seguir a Jesus ou seguir o mundo? Você escolhe. Mas se você quer fazê-lo, esse é o preço. E o mais curioso aqui é que ninguém perde nada por uma vida de sacrifício. Ninguém perde nada por uma vida de sacrifício. Agora, você perde tudo por uma vida de desobediência ao Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós temos que fazer hoje ao olharmos aqui para essa passagem? Ele diz, negue a si mesmo. O que ele está pedindo não é que você negue coisas, mas é que você se entregue completamente ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Amém. E as recompensas serão abundantes. E inclusive hay una parábola en la Biblia que fala sobre que si alguien encuentra un tesoro en algún campo, ele vai e volta, vende todo lo que tem, compra aquele tesouro, porque sua perspectiva, além de ali, é bem melhor e maior que a que ele tem agora. Então, quando uma pessoa quer se tornar campeão, nas Olimpiadas, por exemplo, que ser um corredor, ele tem que lutar, né? Lutar, mas aquele grande logro, finalmente ele sube ao pódio e quando escuta o hino nacional de seu país, chora. Ele está dizendo, valeu a pena, né? Valeu a pena. Vale a pena seguir o caminho de Deus. E falando disso, pastor Everon, então as recompensas, aí estão as recompensas, as alegrias do discipulado, quais que são? Exatamente, vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena pagar esse preço do compromisso, da renúncia, deixar o que for necessário para seguir a Cristo. Eu visualizo as palavras do apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, quando ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, por mais sacrifício que a pessoa seja submetido ou submetida, por maior que seja a dificuldade, vale a pena, há uma recompensa no Senhor. O trabalho do Senhor, no Senhor, o trabalho não é vão. E existem recompensas imediatas e existem recompensas que são eternas. Por exemplo, as recompensas imediatas, o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, quando ele disse assim, vós sois nossa glória, falando aos Tessalonicenses. A primeira recompensa que Paulo aqui cita é a conquista de almas. Pessoas que ele viu serem transformadas pelo poder da pregação, pelo poder do evangelho. Essa é uma recompensa. Outra recompensa que nós poderíamos citar como recompensa imediata seria a mensagem que o indivíduo recebe, a mensagem completa da palavra de Deus. A mensagem de saúde, por exemplo. O indivíduo agora ele tem a oportunidade de conhecer como ele pode, de fato, ter uma saúde melhor, longevidade, através da mensagem que ele recebe da palavra de Deus. Isso tem que ver com algumas consequências imediatas, né? Uma família que guarda, teme a Deus, segue a Deus, vai ter filhos que se comprometam com essa missão, não vai ter os problemas de drogas, problemas de desobediência, todos os problemas que estão fazendo formação sofrer. De uma família equilibrada, exatamente, pastor. A saúde que você falou também. Vale a pena ser fiel, porque teremos recompensas agora, mas teremos também recompensas depois, né? Sim, recompensas eternas. Essas recompensas eternas nós poderíamos citar como a vida eterna, a nova terra que o Senhor nos promete, a presença, a companhia de Jesus para sempre, né? Mas também uma coisa interessante, pesquisando um pouco o que diz Ellen White sobre as recompensas eternas, ela fala que os ministros de Deus, os discípulos do Senhor, verão no céu pessoas a quem eles ajudaram a encontrar a salvação aqui na terra.
Ainda no céu, nós teremos muitas alegrias. Isso me faz lembrar, por exemplo, a história de um pastor que passou anos em um outro país trabalhando, dando a sua vida, pregando o evangelho em outro lugar. Depois de anos, ele voltou aqui, ele voltou para o seu país de origem, e quando ele chegou no porto, havia uma comitiva de pessoas, uma banda de música para receber, e ele pensou, minha igreja, as pessoas que eu conheço estão agora aqui, vieram reconhecer o meu trabalho. Mas era para um político, era para uma outra pessoa e não para ele. À noite ele estava triste, conversou com a esposa e disse, mas ninguém reconheceu o nosso trabalho. Foi aí que ele ouviu a voz de Deus serenamente falar à sua consciência e dizer, filho, a minha recompensa para você está guardada no céu. Ali você receberá todas as honrarias. Vale a pena ser discípulo do Senhor. Porque ainda que não recebamos ou não experimentemos todas as recompensas aqui, recompensas imediatas, receberemos as recompensas eternas, desfrutando da presença do Senhor Jesus para sempre. Amém. Não tem melhor recompensa na vida que ver pessoas transformadas. Nós não buscamos louvores pelo que fizemos, nós buscamos apenas a alegria de outras pessoas. Esse sentimento verdadeiro de um discípulo de Deus. Não é para nós, é para Deus. Nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos para Deus. E a honra e a glória sempre seja para Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Qual é o preço que tua vida, tua igreja, teu pequeno grupo, tua unidade de ação pagam por seguir fielmente o caminho de Deus? É mais fácil sempre assistir a uma igreja, escutar o sermão, voltar para casa, ter todo o conforto de um cristão. Mas o cristão verdadeiro não tem conforto, está insatisfeito de viver neste mundo, está querendo sempre fazer. E quem quer fazer sempre tem que pagar um preço. Por que não reconhecemos com alegria esse preço e não deixamos o conforto e não deixamos as alegrias da recompensa de Deus agora e eternamente? Pense nisso. Se você está muito cômodo em sua igreja, em sua vida, Deus precisa te incomodar para cumprir a missão. E quando cumpra a missão, você vai ter as alegrias que nunca antes você experimentou. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Quem são os cristãos que se ergueram e se envolveram em uma campanha de consequências eternas? Estás disposto a pagar o custo por seguir a Jesus e servi-lo? Grande paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. Quem quer seguir o caminho de Deus, nunca jamais será impedido pelo diabo. Deus estará a seu lado para sempre. O discipulado é que nós queremos fazer a vontade de Deus. E que faça a vontade de Deus, agradará a Deus, e Deus se agradará dele. E Deus estará com ele para sempre. Deus coloca em teu coração fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele é fazer discípulos. Esse seja teu grande sonho e tua grande realização. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Continua guiando-nos. Apanhar em meu
tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sinceramente desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem nos esquecer e tudo novo refazer, mas me amou. Preferiu me resgatar, a morte que eu tinha em mim tomou pra si e devolveu minha vida, muita vida, vida eterna, por seu amor. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Não tente entender, não há como explicar. Por me amar, o que aconteceu, não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Bom dia, feliz sábado a todos. Irmãos, só um recadinho. Hoje vai ter uma programação especial com os jovens externo, um trabalho missionário externo. Mas, não esqueçamos, para os não adventistas, os alunos que foram convidados, continua o nosso horário às 16 horas aqui embaixo. A programação do jovem é para aqueles que são batizados, né? Mas se você está trazendo alguma pessoa para poder fazer o curso, às 16 horas, nós estamos aqui no Salão de Jovem fazendo a primeira aula do Seminário Revelações do Apocalipse. Obrigado. Africana
é formada por 22 países. Há 3 anos, as ofertas missionárias do mundo inteiro ajudaram as crianças desses países a compartilhar do amor de Deus através da doação de material escolar e convites para a escola sabatina. Vamos saber como este projeto levou amor às pessoas, usando os objetos adquiridos por meio daquelas ofertas. Era o primeiro dia de aula em uma escola adventista do oeste africano. As crianças se reuniram em torno de uma mesa que tinha pilhas de material escolar e um marcador de livros com a figura de Jesus e a palavra "segue-me" impressa. A professora explicou por que aqueles materiais estavam ali. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos fazer, vai ser tudo diferente do que nós fizemos todos os dias. Nós vamos fazer um kit de material escolar e vamos doar para as crianças necessitadas. Tem muitas crianças que não têm material escolar. E também tem muitas crianças que não conhecem a Jesus assim como vocês conhecem. Então hoje nós vamos fazer esse kit. Ó, cada um pega um saquinho. Nós vamos colocar o material e vamos também colocar uma mensagem de Jesus para levar as crianças para que elas conheçam esse maravilhoso Jesus que nós conhecemos. Um livrinho, canetas, ó, mais aqui, ó, livrinhos, canetas, livrinhos. O entusiasmo foi grande. Cada um recebeu uma sacola e começaram a escolher o que colocar dentro dela. Tá difícil de abrir isso aqui, não. Segura aqui. Vamos colocar os livros. Segura isso aqui. Segura isso aqui. Segura isso aqui, por favor. Isso. Pronto. Agora nós vamos fechar. Assim que as sacolas foram montadas, a professora reuniu as crianças. E aos pouquinhos, enquanto iam ficando prontas, oraram, pedindo que Deus mostrasse às crianças que deveriam receber este material e quisessem saber mais sobre Jesus. Esse material, Senhor,
chegue nas mãos corretas realmente de crianças que estejam necessitando, não só de material escolar, mas também do material espiritual, para que elas conheçam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Há 3 anos atrás, eu não sei, aqueles que aqui estão, que se lembram de quando foi pedido material escolar aqui na Escola Sabatina. Quem se lembra? Ninguém lembra? Ah, o Mateus lembra, o outro ali. Então, isso aconteceu realmente. Foram distribuídos, histórias lindas aconteceram. Muitas crianças que não podiam estudar acabaram sendo beneficiados com a oferta do mundo inteiro. Podem ver, nós temos aqui, ó, o México, nós temos a Alemanha, Japão, a China. Pensa, acenem para todos. Estão representando o Brasil. Cadê o Brasil? Então o Havaí. Cada uma dessas crianças do mundo inteiro, representando as crianças do mundo inteiro, trouxeram as suas ofertas. Isso foi muito importante. E agora, hoje, as nossas ofertas voltarão a beneficiar aquele lugar. Só que, devido ao trabalho deles de distribuírem literaturas, o número de crianças na escola aumentaram. Aumentou de tal maneira que a escola não suporta mais. E a gente tem que ajudar agora a fazer a escola. Vamos ajudar, né? Então, eles vão recolher oferta, juntamente com os diáconos, e nós vamos cantar Cristo ama as criancinhas. Mas a igreja toda, nós vamos cantar com bastante entusiasmo, para que isso possa ecoar na mente de cada criança que aqui está, para que elas possam lembrar-se que do outro lado do mundo existem crianças como elas que gostariam de estudar. Assim como elas têm o privilégio de ir para a pré-escola, outras crianças também possam ter. Vamos cantar juntos, acompanhando. Quero ver todo mundo cantando. As crianças também, tá? Vocês conhecem. Vamos lá? Muito bem. Então, as nossas ofertas agora, sendo recolhidas, eu gostaria que a Bruna, vem aqui, Bruna, por favor. Nada melhor que uma criança faça essa oração e agradecimento, porque assim como outras gostam de ir à escola, a Bruna é uma menina que gosta muito de ir para a escola.
E ela me conta experiências que ela tem lá junto às outras crianças, é muito bom. Querido Deus, abençoe-nos agora que vamos ouvir o culto, abençoe essas ofertas e para ajudar essas crianças que não conhecem a Tua Palavra. Obrigado, abençoe e que possamos entender o que o pastor irá falar hoje. Obrigado. Amém. Muito obrigada, Fernanda. E as ofertas podem vir? As crianças brasileiras representando outros países. E que até o próximo 13º que vocês possam vir com bastante vontade de ajudar aos outros.